Muito bem, a nossa aula remota de hoje iremos falar sobre a formação da sociedade brasileira. Como se deu, na verdade, a formação da nossa sociedade, até sermos chamados de brasileiros. É importante percebermos que tanto os portugueses como também os espanhóis, que deram continuidade ao processo de colonização aqui do continente americano, vamos ter aí uma série de relatos, de crônicas, e tudo isso vai descrever um pouco o processo da formação e as características desta etnia que vai dar a cara de uma nação, de um povo com sua própria identidade. Então, de certa forma, na presença desse colonizador, que vem nos trazer uma mensagem inteiramente voltada com a visão de paraíso, que indicava da riqueza dessas terras aqui, da visão que eles tinham bíblica, né, de paraíso ao ver os nossos primeiros habitantes, os nossos índios, a beleza do nosso território, do nosso litoral, né, trazem consigo esse espírito de conquistador, né, que precisavam conquistar e, consequentemente, catequizar e trazer a cultura dessa civilização europeia, dessa visão dos reinos cristãos europeus para esta realidade. E aí, um pouco disso vai, de certa forma, explicando a forma objetiva e os aspectos importantes da formação da sociedade colonial. Afinal, tratava-se de uma terra de possibilidades, de riquezas escondidas, de descobertas possíveis, né? É um novo mundo. E, de certa forma, com a descoberta cada vez mais frequente de ouro por parte dos bandeirantes, a estrutura administrativa que pudesse garantir aí as posses, né, e fixar os interesses da coroa portuguesa, vai estruturando de forma mais efetiva esta sociedade e, de certa forma, dando um rosto, né, a essa estrutura social brasileira. E a sociedade colonial, ela vai se constituir-se basicamente de uma elite vinda de Portugal, que vinha com o objetivo de acumulativo de riquezas, né, de se dar bem aqui, de enriquecer-se aqui, porque essa terra é próspera, tá certo? Em cima também dos escravos, da mão de obra escrava, da força de trabalho compulsória, dos nossos indígenas, que apesar de todas as resistências contra os portugueses, tiveram aí as nações inteiras dizimadas, territórios tomados, quando não, de certa forma, aí escravizados. Havia também os representantes da administração colonial, os representantes da Igreja Católica, e no decorrer do tempo começou a surgir uma figura dos brasileiros. Pessoas nascidas no território colonial. Essas pessoas que nasceram aqui passaram a ser os primeiros brasileiros, os primeiros indivíduos que vão dar a cara de uma cultura própria, de uma manifestação cultural sua e de uma miscigenação riquíssima, que é a sociedade brasileira. É importante dizer também da importância das mulheres, assim também como as indígenas, os negros, que tiveram grande parte de suas histórias esquecidas ou até mesmo não contadas, e quando contadas ao olho, né, do colonizador, na visão do colonizador, e isso vai lhe tirar a autoridade, a forma de contribuir também para o enriquecimento e a grandeza
desse país, como também dessa sociedade. E aí vamos ter essas personalidades, mulheres, negros, indígenas, que vão dar também a sua contribuição para a nossa sociedade. E eu posso aqui destacar para vocês algumas figuras importantes, né, que, de certa forma, a gente pode entender como se dá essa estrutura da nossa sociedade brasileira. Um nome que ficou muito conhecido, a de Chica da Silva. Ela nasceu em 1732 e faleceu em 1796. Ela era natural ali da região mineradora de Minas Gerais. Foi uma ex-escrava, foi aforreada, que ganhou destaque no Arraial, que hoje é a atual Diamantina, né? Há também a história de Rosa Maria, da Vera Cruz, que sendo escrava e tendo se tornado aí livre, né, escreveu a obra mais antiga de uma autora negra brasileira, com o título A Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas. Esta é a contribuição desses indivíduos que vieram de fora e que deram para a nossa sociedade. E dentro dessa miscigenação, dessa etnia, nós temos aí a formação da sociedade brasileira. A nossa sociedade que é formada, né, do português, do índio e do negro. Essa miscigenação dessas três vai dar o brasileiro. Surge a sociedade brasileira da miscigenação desses três. Então a gente, de certa forma aí, temos uma riqueza cultural extraordinária. E jamais podemos olhar para o indígena ou para o negro de forma preconceituosa. Porque no nosso sangue, no nosso DNA, temos características indígenas e negras. O Brasil foi formado, a sociedade brasileira foi formada em cima do europeu, do negro e do indígena. Então a gente não pode olhar para esses indivíduos, principalmente os negros e os indígenas, com um olhar superior. Somos uma mesma raça, fazemos parte de uma mesma etnia. Por isso devemos nos respeitar. Devemos, de certa forma, conviver e trabalharmos juntos para que esse Brasil cada vez mais cresça. Então, durante esse período colonial, uma série de interesses divergentes, de certa forma, aí, deram origem a diversas revoltas. E esta sociedade, insatisfeita com os interesses europeus, com as estruturas de dominação europeia aqui presentes, se revolta. E quem é que os revoltosos? São os brasileiros, os nascidos aqui, os nativos. E esses movimentos passaram a ser chamados de movimentos nativistas. E por que movimentos nativistas? Porque são movimentos nascidos aqui, liderados por brasileiros. E é importante percebermos que durante o século XVII e o século XVIII, vamos ter grandes revoltas nativistas aqui no Brasil. Uma porque boa parte dos senhores de engenhos mandaram seus filhos estudarem na Europa, de um modo muito específico, em Lisboa, Portugal, ou na França. E trazem consigo as ideias do iluminismo e no século XVIII também trazem as ideias da Revolução Francesa. Então nós vamos ter movimentos de interesses separatistas que vão ser contrários aos interesses dominantes da coroa portuguesa, né? Contrários ao chamado pacto colonial, que só fazia explorar as nossas riquezas. Nós vamos ter a chamada insurreição pernambucana, que ocorre em 1645 a 1654.
Nós vamos ter a revolta de Black, em 1684, a Guerra dos Emboabas, que foi naquela região de Minas Gerais, em que vão ter aí um conflito entre os indivíduos que tomaram posse daquelas minas e os bandeirantes que vão reivindicar a posse daquelas terras. Nós vamos ter a Guerra dos Mascates, que ocorre em Pernambuco, entre Olinda e Recife. A Conjuração Mineira, que vai ser um dos movimentos importantíssimos, né? Que você vai ter aí a figura de grupos e de pessoas que vão lutar para que o Brasil se torne um país independente, né? A Conjuração Baiana e tantos outros aí que vão enriquecer a nossa história em busca de uma luta para tornar-se o Brasil independente, né? Então, um dos motivos que também puxaram o tom de insatisfação dos rebeldes nativistas com a coroa portuguesa era o próprio pacto colonial, que só fazia extrair as nossas riquezas. Como nós vimos na nossa primeira aula, dentro da estrutura do pacto colonial, a colônia só fornecia para a metrópole matéria-prima. Nós éramos subordinados politicamente e economicamente à metrópole. Ou seja, só fazíamos aquilo que a metrópole mandava. E aí há um desejo de nos libertarmos através desses movimentos, né? Tudo isso foi fundamental para o processo de independência do Brasil, que vai ocorrer em 1822. Então, isso vai, de certa forma, aí, caracterizar a crise do sistema colonial, né? Que essa crise vai se estender de uma forma bem interessante dentro desses componentes, né, de resistências que irão ocorrer ao longo da história. Fatores de inter-relações, né, que está aí movido pela questão que a gente pode perceber da Revolução Industrial, né? A Inglaterra, que faz uma revolução no século XVIII, despontando aí para se tornar uma grande potência econômica mundial. E aí a revolução, ela passa a ser uma revolução silenciosa, que é trazida pelo novo sistema industrial. E Portugal fica atrasada em relação a isso. E por que isso? Porque com a Revolução Industrial, Portugal ficando atrás, não se adaptando logo de início, tardou a fazer isso, né? Você tem dentro do processo da Revolução Industrial o fim da mão de obra escrava. E principalmente aqui nos países, né, da América, não tinha mais sentido se ter mão de obra escrava. O Brasil foi o último país a libertar os seus escravos. E dentro da Revolução Industrial, você vai ter a mão de obra assalariada. A força de trabalho vai ser baseada no salário, no trabalhador assalariado. E aí a escravidão não vai ter mais sentido. Não é à toa que em 1850, nós vamos ter aí a chamada Lei Eusébio de Queiroz. E a Lei Eusébio de Queiroz vai proibir o tráfico negreiro. Aí você vai estar pensando, quem criou a Lei Eusébio de Queiroz? Foi a Inglaterra. Tá certo? Ah, como a Inglaterra é boazinha. Não é boazinha. A Inglaterra, a Holanda, né? Foram os maiores comerciantes de escravos. Realizaram o tráfico de negros. O tráfico negreiro foi realizado por a Inglaterra intensamente. Ela lucrou intensamente com o tráfico de escravos. Mas agora ela implanta uma lei obrigando que os países da América, inclusive o Brasil, abrissem mão da escravatura. Porque ela estava agora fornecendo produtos industrializados. E como a maioria da população brasileira do sistema colonial eram de escravos, não era interessante para os ingleses. Por que não era interessante para os ingleses? Porque escravo não compra, escravo não tem dinheiro. Então o escravo sendo livre, ele passaria a ser
assalariado. E ele tendo salário, ele vai ter condições de comprar os produtos industrializados. Aí está o grande interesse da Inglaterra em relação a isso. Tá certo? E com isso, você vai ter também as colônias inglesas que vão lutar pela sua independência aqui durante o século XVIII, as colônias francesas, tá certo? E esse processo de independência vai se alastrar por toda a América Latina até o século XIX, tá certo? E com isso é interessante aí percebermos que apesar dessas transformações ocorridas, o Brasil colônia vai também buscar esse processo e vai estudar ainda mais esse processo de independência através dos movimentos. E um dos episódios que vai gerar o fim do sistema colonial aqui no Brasil vai ser quando Napoleão Bonaparte ameaça invadir Portugal e invade Portugal, e a família real, fugindo da invasão napoleônica, vai vir para o Brasil em 1808. E aí o Brasil deixa de ser colônia e o Brasil passa a ser agora Reino Unido de Portugal e Algarves. Então o Brasil deixa a condição de colônia para se tornar um Reino Unido de Portugal e Algarves. E com a presença da família real aqui no Brasil, a gente passa a ter um grande desenvolvimento, tanto na ordem econômica, e isso vai ser trazido pela coroa portuguesa, pelos nobres que estão suporte ao desenvolvimento do Brasil, tá certo? Então essa é a nossa aula sobre a formação da sociedade brasileira. E para tirar as dúvidas, você pode também rever essa aula tanto pelo aplicativo que está sendo oferecido para você agora, como também no nosso canal do YouTube. Você pode ir lá, que está disponibilizado lá todas as nossas aulas, tá certo? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.